Oi, tudo bem? Eu sou a Jen trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças que acontecem na nossa vida e de que forma elas podem afetar a nossa vida quando a gente se revolta com a nossa realidade. Então, se você está interessado nesse assunto, fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá! A primeira coisa que eu quero te falar é que tudo muda o tempo todo dentro deste mundo que nos cerca. Mesmo uma cadeira que para a gente parece que está parada, num nível subatômico ela está em movimento. Todos os átomos dela estão em movimento. Com isso eu quero dizer que os elétrons, os prótons e os nêutrons estão vibrando, se movimentando. É claro que isso a gente não percebe, mas para se ter uma ideia de como tudo sempre muda, um próton, que é uma parte do átomo, muda 11 vezes de vibração para então voltar ao estado de próton. Esse tipo de movimento acontece o tempo todo, de forma frenética. Parece confuso, né? Mais ou menos. Mas vamos lá. Vamos imaginar que estamos ouvindo alguém tocar piano. Para que consigamos ouvir o som, é preciso que o músico toque uma das teclas, que vai fazer uma corda interna vibrar e emitir uma onda sonora, com frequência vibracional entre 20 Hz e 20.000 Hz, que é o intervalo que o ouvido humano consegue perceber. Isso é muito semelhante ao que ocorre com o universo. Inclusive, ao lermos o livro Kybalion, vamos encontrar o princípio de vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Na maioria das vezes, não somos capazes de perceber as mudanças que acontecem nem mesmo no nosso próprio corpo. As células mudam, inclusive no quesito informação, afinal elas criam um tipo de arquivo com protocolos para combater vírus. Então tudo muda em termos de vibração, energia e informação. A gente não consegue observar o que acontece em nível molecular, celular, atômico, enfim. Entretanto, somos capazes de entender as mudanças mais grosseiras que nos saltam aos olhos, como uma troca de emprego, de casa, de cidade, a perda de alguém repentinamente, a ação do tempo em nosso corpo e por aí vai. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o canal foi sobre a técnica da cura prânica. Isso porque eu queria me curar e por conta disso também desejava que as pessoas conseguissem fazer isso por si mesmas, para não terem mais que ficar nos hospitais. Hoje penso como seria muito mais interessante se nós conseguíssemos prevenir as doenças de chegarem em nosso corpo físico, em vez de termos que lidar com elas já manifestadas. As mudanças na nossa vibração têm tudo a ver com isso, pois elas afetam tudo no nosso universo particular, desde o que está ao nosso redor até as células do nosso corpo, mais ainda, nossos átomos. Segundo a técnica da cura prânica, o ser humano tem dois corpos, o corpo físico visível e o corpo de energia invisível, ou corpo bioplasmático. Eu gosto dessa explicação resumida. Dá para fazer um ajuntamento de tudo que não é físico e colocar no corpo não físico. Porém, disse que existem 7 corpos na formação de um ser. O corpo causal, o corpo celestial, o corpo etérico padrão, o corpo astral, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. É interessante saber que todas as mudanças que ocorrem na nossa vida afetam também o corpo mental e o corpo emocional, e isso tem uma influência tremenda na saúde do corpo físico, porque quando um dos seus corpos não está bem, isso vai certamente repercutir nos outros. Vou contar uma história para que possamos visualizar como nos afetamos diante das mudanças. Mas primeiro quero pedir a você que está vendo este vídeo que assuma a responsabilidade pelas escolhas que já fez até aqui na sua vida. Nada acontece ou aconteceu devido a um acaso, sem fundamento ou por algum tipo de castigo divino. Você é quem escolhe e suas escolhas geram consequências. Ponha abaixo essa crença de que as coisas que vêm de fora geram seus problemas, de que terceiros têm culpa de algo. Tome as rédeas da sua vida. Eu sempre tive uma vida fácil, nem serviços de casa eu fazia. Eu realmente tinha todo o tempo do mundo só para mim e minhas coisas. Em 2012 conheci alguém e começamos a nos relacionar. E posteriormente, ainda naquele ano, decidimos morar juntos. Eu saí da casa de meus pais porque queria estar junto com esta pessoa. A mudança na minha rotina foi enorme. Num dia eu chegava do trabalho, me trancava no meu quarto e ficava fazendo as minhas coisas. No outro, tive que assumir responsabilidades que eu nunca quis.
mas que vieram como parte do pacote da vida a dois. Você sabe do que estou falando. Serviços domésticos, cuidar das compras, alimentação, trabalho. Meu tempo passou a ser dividido. Passei a pensar mais no companheiro do que em mim mesma, deixando de fazer coisas que eu gostava simplesmente porque já não se encaixavam mais. Acabei permitindo que a minha vida perdesse o sentido da liberdade, e isso é algo muito importante, pois a essência que nos anima é livre e gosta disso. Qualquer situação que gere algum tipo de desconforto não é positiva. Como resultado dessa mudança, nasceu uma Diana estressada, que pensava coisas como: isso vai ser a minha vida agora? Eu tinha a nítida sensação de que meus sonhos já não iam se realizar. E isso foi o começo de uma fase realmente complicada na minha vida. Todavia, mesmo tendo a ciência dessa complexidade momentânea, hoje posso dizer que tudo isso teve seu propósito, que foi a minha evolução. Assim certamente acontece ou aconteceu com você. Pense sobre isso. Hoje eu sei que eu mesma gerei o sofrimento daquele momento na minha vida, quando me tornei rival dele. Como assim? As coisas que são, já são, e quando você vai contra elas, se revolta e não aceita, você gera sofrimento para a sua vida. Como já falei, tudo está sempre mudando. Nós que muitas vezes não nos damos conta disso. Então, o que temos a fazer é aceitar a nova situação, nos adaptar para conseguir tirar o melhor proveito dela. Porque nenhum estado é permanente, tudo está em constante transformação. Li um ótimo livro chamado O Poder do Agora, no qual Eckhart Tolle, o autor, diz que o sofrimento que sentimos neste exato momento é sempre alguma forma de não aceitação, uma forma de resistência inconsciente ao que é. E este sofrimento tende a variar de intensidade de acordo com o nosso grau de resistência ao momento atual. A resistência ao agora vem do apego ao passado. Pode ser o apego a uma meta que você de repente se sente incapaz de conseguir na sua nova realidade. Pode ser uma situação cômoda a qual não tem mais acesso. Pode ser qualquer detalhe que esteja em sua mente e funcione como uma âncora. A mudança na minha realidade, a partir do momento em que saí da casa de meus pais, mexeu muito comigo. Minha vida estável virou de pernas para o ar. Perdi o emprego, me senti sem sonhos, sem objetivos, e disso veio a depressão. Para quem não sabe, a depressão é considerada um transtorno psicológico que causa tristeza persistente e impede a realização das tarefas diárias. Há também um pensamento que acredita que a depressão nada mais é do que o resultado da revolta com o presente e o apego ao passado. É um estado desequilibrado e doente do corpo. Aconteceu comigo porque comecei a ter uma série de pensamentos negativos, pensamentos que tinham uma vibração negativa, e eles atraíram mais energia negativa para a minha vida, o que logo se manifestou no corpo físico como um tipo de doença. Grandes mudanças em nossa vida têm um porquê. Geralmente elas vêm nos mostrar algo, nos fazer entender algo, para que tenhamos algum tipo de evolução. Demorei para entender e aceitar isso. É muito fácil culpar um terceiro, não eu. Então, a melhor coisa que você pode fazer quando estiver nesse tipo de situação, revoltado com a realidade, com o seu agora, é assumir o controle da sua vida. Tudo, absolutamente tudo, acontece por suas escolhas. Terceiros não são culpados por coisa alguma. Tampouco podem te resgatar da posição em que se colocou. O poder é seu e de mais ninguém. Assuma e aceite. Procure se autoconhecer e entender por que você faz as escolhas que faz. Isso é muito importante e vai te ajudar a mudar sua percepção de mundo, aos poucos, para mudar também a realidade que o cerca. Este foi o nosso vídeo da semana. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo e até o próximo vídeo.